nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhar e semear. O importante é semear. Produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Semear otimismo e plantar sementes de paz e de justiça. Digo que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que faço com amor. Esforço-me para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar. Porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. O recriar a vida sempre. Remover pedras. Plantar roseiras. Fazer doces. Recomeçar juntos. Bora para mim. Ou na yoga, um pouquinho afastado dela, mas sempre estive com o Senhor. E minha filha sabe disso. E naquele tempo, aos 15 anos, ela fez as suas primeiras aulinhas de yoga com o professor Nestor. Da biblioteca do professor Nestor, ela comprou um livro de yoga. E essa garota, com 15 anos, começou uma peregrinação pela Índia, seguindo os mestres espiritualistas. Hoje, ela se tornou uma psicóloga espiritual. E atende e tem pacientes em toda a Europa. Já está há quase 30 anos fora do Brasil. E agora, quase como um milagre, à frente, os dois ricaços que ela vive na Holanda, estão na frente na construção, ela como na direção de um grande templo, um andar, com capacidade para 80 pessoas. Tem a cúpula do centro, a cúpula de Maria, a sala dos professores e ao redor a comunidade que pode acomodar até 80 pessoas. É um convite dela para o senhor, professor Nestor. Ela sempre diz nesse trabalho todo da vida dela, que sempre foi esse, que a sementinha que plantou no coração dela foi o senhor. E essa semente, ela vem espalhando há muitos anos e agora mais ainda à frente desse grupo. E está lá, à disposição do Senhor e à disposição de todos nós que amamos o Senhor. Quem sabe um dia vamos estar no retiro lá, dirigido pelo Senhor. Então, o empreendimento fica no norte da Itália, no alto do monte. Lá ao fundo avista-se o lago Neos, um lago maravilhoso. A cidade é linda, maravilhosa. E lá nesse monte está esse templo. E depois eu quero até pegar um e-mail para mostrar para vocês a grandiosidade, não grande em termos, né, grande na semente que ela irá espalhar para muita gente. Passa pela mão dela, pelas mãos dela, no mínimo 150 pessoas por mês. Então, professor Nestor, a semente do Instituto Goiano de Yoga, graças a Deus, vão dar muitas e muitas sementes ainda, vão renascer muitas sementes mundo afora. Eu fico feliz e grata ao menino Jesus, que essa semente da minha filha veio através do Senhor. Não tem palavras que paguem essa gratidão. Muito obrigada. Todas as pessoas que passaram, passam e passarão pelo Instituto Goiano de Yoga. Eu fiz uma adaptação, peguei coisas que nós fazemos. Feche os olhos que eu vou fazer a oração para vocês verem, ouvirem silêncio. No mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria de Deus e o infinito amor de Deus.
Goiano de Yoga, seus proprietários, alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, terapeutas, ex-terapeutas, funcionários, ex-funcionários e todos que por ele, desde a sua fundação, passaram, passam e passarão, se tornam tão perfeitos como já são no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigada por poder. Todos os dias tem muitos anos que a gente de atuar no taekwondo, dar aula de yoga em artes marciais. E sinto a necessidade de uma nova visão da vida e do yoga. Eu disse, mas em Goiânia você tem uma pessoa excelente para isso. É o professor Nestor Mota. Eu falei, me dá o endereço. Ele disse, vai lá em tal lugar assim. E no dia 7 de março de 1991, eu subi a escadinha. E aí estava a Lia para falar com o professor Nestor. Ele está dando aula, você pode esperar um pouco. Terminou, eu falei, olha, me identifiquei. Ele falou, amanhã a gente conversa com você, eu tenho um compromisso com você. E lá fomos conversar. Então, era o objetivo de espiritualidade e o objetivo de saúde, que precisava de mudar. Ele falou, quando comece a aula, quer começar hoje? Eu falei, não, depois. E no dia 9 de março, então, de 91, eu comecei a aula com ele. Foi embora, hein? Boa, né? As coisas boas ficam, né? E lá pelo mês de abril, ele disse, olha, o professor Nelson está indo para a Índia, vai passar uma temporada lá, e não sei o que ele está pensando da vida depois que voltar. Enquanto ele não volta, eu estou te convidando para você ir dando as aulas no lugar dele. Eu disse, olha, eu estou começando, não me sinto em condições para isso. Eu tenho observado a sua prática, e pela conversa que nós já tivemos, eu estou convidando. Se você não se sente capaz para isso agora, comece assim mesmo. Depois eu vou ter um curso com algumas pessoas que estão combinados. Alguns conhecem o professor Miguel, umas duas enfermeiras lá daquele hospital de Séries, de parto natural. Umas duas colegas psicólogas de Anápolis. Você entra nesse grupo. Depois eu vejo o que faz. E assim começamos. Até o final do ano nós fizemos essa formação e o Nelson decidiu criar outras atividades. Ele falou, continuando nós dois. E aí fomos dar aula na Clínica Portugal com o Dr. João Batista, que faleceu já recente. Ficamos no Instituto e na Clínica Pranahai ou Raj? Pranahai, na 6, que era do grupo aí do Hospital de Medicina Natural. O Dr. Javar e outros que passaram por lá, né? Daquele grupo. E continuei no Instituto, dando aulas, os dois dando aula nesses lugares todos, em parceria. E aprendi uma coisa muito importante com ele. Na vida sacerdotal, eu comecei a ministrar yoga. O yoga nas algumas comunidades, algumas pessoas, por causa também da fé, voltados para a saúde. Até que, nas mudanças de mentalidade da igreja, chegou o momento disse a autoridade, não se deve mais dar aula nas comunidades porque está gerando problemas. Depois, mais na frente, também você precisa decidir algumas coisas, está com muitas atividades. Uma delas você escolhe. E naquele momento, por escolhas, eu tive que suspender as aulas do yoga e aí aproveitei para estudar um pouco mais da psicologia, etc. Então logo passou essa experiência, deixei o sacerdócio e
E continuamos, então, novamente no Instituto Goiano de Obra, do qual estamos, então, já basicamente completando 25 anos no ano que vem, essas coisas que eu disse. Quando ele precisa que eu o substitua, eu substituo. Quando eu precisava que ele me substituía, ele substituía. E graças à vida, estamos aqui. Ao vir para cá, alguns alunos que não tinham como vir para cá continuaram comigo. Estamos lá no 91 até hoje. Outros estamos desde o ano passado lá no Jardim do Mundo, criamos um espaço em casa para yoga e também psicoterapia e continuamos essa parceria aqui até hoje e adiante. Com essa equipe, né, dos quais já foram colocados. Então, gratidão, professor Nestor, Lira, aos colegas de serviço, Leis, Custódio, Marli, Galvão, a sala, doutor Plínio também pela oportunidade, doutor Jová, a Regina, o Divani, cada um das alunas que estão aqui. A gente colocou elas, vamos lá, estamos felizes com isso. E a todos vocês que são alunos, que foram, os colegas aí da meditação, a Leia, o Wilson, que a gente conhece desde o início da adolescência, né? Deu a satisfação de ter conosco. E continuemos à frente. Onde for, vamos levando o que aprendemos e tentando aperfeiçoar a partir da continuidade da convivência. Muito obrigado a vocês. Com o Arame, estamos fazendo uma história que logo mais vocês vão ter acesso aos 45 anos do Instituto Goiano de Obra e os meus 76. Vocês vão ter depois e logo, provavelmente no mês de junho, estarão nas bancas aí, na nossa biblioteca, uma obra que ela vai escrever ao Ciclo Arame.
irmãos, e tudo espalhado, né? Ele está aí representando a família, com sanguínea, que para você, para nós, todos vocês são meus irmãos, minhas irmãs. E informar para vocês que Cruz estou ocupado de estar aqui. Está ocupado, ele está aqui nesse. Durante um ano e meio que eu estive atrás das grades, ele que movimentou o meio mundo e conseguiu que eu saísse de lá, no presídio Tiradentes, em São Paulo, e me acolheu na casa dele. Veio para cá, aqui tem um lugar, na época ele estava funcionário da Universidade Federal, eu estava com uma matrícula trancada, que eu tinha prestado um vestibular aqui, embora morando em São Paulo. Ele me avisou, olha, vai ter um vestibular aqui, você está em São Paulo aí, tem um vestibular lá na USP, né? Aqui vai ter um vestibular agora. Isso é feio de que foi? 68, 69. No meio do ano, eu vim aqui, prestei o vestibular, passei, me matriculou e eu digo, não, vou ficar mais um pouco em São Paulo. Eu tinha que ser preso por lá, né? Eu fiquei por lá e fiquei no xadrez. Preso político por um ano e meio. E ele deixando os pauzinhos aqui. Consegui que voltasse para cá. Ele me acolheu na casa dele e disse, olha, fica aqui, vamos trabalhar. E eu digo, eu só sei fazer da ioga. Você sei da aula de ioga, você sei da coisa. Nem da teografia eu não sabia. Eu não sei até hoje. Ele disse, não, você vem para cá e vai para lá. E assim foi feito. Ele me apoiou e disse, olha, vamos abrir isso aqui de ioga. E daí, essa história de 45 anos, o padre. Depois segura mais ainda, né? O Alano e o meu filho que está na Bélgica, e vem nos visitar agora. E a Jéssica? E a neta, tem Jéssica, tem outra, filhos do Alano. O neto que já nos ensina muito. Agora não está aí. Então, gente, vamos dar um...
muito falta a muitos. Acho que não podíamos refletir, pensar um pouco numa situação do Brasil, uma situação como o pessoal que está sendo castigada pelas rompimentos das barragens lá em Mariana, tanto outras catástrofes que acontecem por aí. Quer dizer, a gente fica, o que fazer? Não posso fazer nada. Pelo menos é levar nossas mentes na oração, pedir bênçãos, pedir proteção ao nosso país. De maneira especial para nossa gente castigada pela situação das barragens de Minas Gerais. Nós, com tanta fatura, não possamos simplesmente avançar e dizer assim, isso é meu. A partilha e a fraternidade, aquela fruta, aquela primeira fruta que você pegar, partilha, simbolizando realmente, dando essa fruta, e você pegar o bandeja toda e bater. Simboliza, olha, isso aqui é simbolizar meu amor por Deus. E partilha, fraternidade, e compaixão pelas pessoas. Toda pessoa